Já aconteceu de eu quase repetir uma aula toda de novo só para gravar. Vamos lá, vamos lá. Obrigado, Arlindo. Então, índices financeiros, certo? Aspectos básicos sobre os índices financeiros. Esses índices, essa análise, certo, das demonstrações financeiras, ela visa fundamentalmente, certo, estudar o desempenho econômico financeiro, tá, de uma empresa em um determinado período. Então, você vai ter, por exemplo, um período, um ano, 6 meses, certo? E esses índices que eu vou mostrar para vocês, que vão ter vários índices aqui, vários mesmo. Professor, Oi? só uma pergunta. O Diga, senhor Anderson. poderia, assim, informar em questão das páginas que o senhor usou algum livro para essa aula hoje? Não. O senhor Da lembra? aula de hoje eu vou informar, eu esqueci de informar, né? Foi. Ah, Tá não, bom. lembrei, Anderson, eu não esqueci, não. É porque quando eu informei as páginas da segunda aula, eu errei e coloquei o da segunda aula e da terceira aula. Então, todas Ah, aquelas tá. páginas da Ah, segunda aula tá. são da Tá segunda incluso, e né? terceira. Tá incluso. Da É, 202 é. a 252, não é isso? Isso. Anderson, Tá ok. aproveita, já que tu falou isso, escreve uma mensagem, bota no grupo, dizendo, tu marca aquela mensagem, diz assim, o professor falou agora que essas Ok. páginas são da aula 2 e 3. Pode Ok. ser? Pode. Muito obrigado, Anderson. Vamos lá, Ok. continuar. Então, esses índices, eles vão verificar como foi o desempenho financeiro da empresa em um determinado tempo. Agora, claro, pessoal, a gente só consegue mensurar esse tempo se esse tempo já tiver ocorrido, se ele já tiver passado, tá? Então, com esses índices, a gente vai diagnosticar como é que está a empresa atualmente, certo? E, na realidade, o que, é que a gente vai conseguir com esses índices? Tá? A gente vai avaliar quais são os reflexos que as decisões financeiras que a gente tomou no passado resultaram. Então, qual foi o resultado das nossas decisões financeiras? A gente tomou decisões no passado e o resultado vai aparecer agora. Então, o que é que aconteceu de bom e de ruim com aquelas decisões? Quão bom foi o resultado? Quão ruim foi? Se foi bom em qual proporção? Se foi ruim, foi quanto ruim foi? Qual foi a proporção do meu prejuízo com as decisões que eu tomei, certo? Então, a gente tem nos aspectos dos índices, todos os índices que eu vou passar para vocês têm esses aspectos. Quais são? Existe a comparação temporal, tá? Que a temporal envolve o quê? Um determinado período de tempo. Então, por exemplo, você vai escolher um período de 1 ano, 2 anos, 6 meses, 4 meses, um semestre, tá? Um trimestre. Então, você vai escolher um tempo para que você analisar aquele tempo que passou. Como foi o desempenho da minha empresa nos últimos 3 meses? Isso é uma comparação temporal que vocês vão estar fazendo, certo? Essa comparação temporal, você vai ter alguns aspectos, por exemplo. Eu vou comparar aqui, por exemplo, a minha empresa que vende calçados, tá? E aí eu vou comparar como foi os últimos 3 anos da minha empresa. Aí o Alexandre tem uma empresa de hortifruti, tá? E aí ele vai comparar como foi os últimos 3 anos dele. Então, percebam que eu e o Alexandre estamos comparando tempos parecidos, mas são setores completamente diferentes. Então, é aí que entra o segundo tipo de comparação, que é a comparação setorial. A gente vai comparar por setor. Então, você vai comparar uma empresa de calçado com uma empresa de calçado e você vai comparar uma empresa de hortifruti com uma empresa de hortifruti. Então, você compara com empresas do mesmo setor, concorrentes, certo? Em outras palavras. Então, na comparação setorial, você desenvolve, certo, um confronto de resultados das empresas. Então, você vai comparar o resultado das duas empresas do mesmo setor, geralmente com seus principais concorrentes, tá? Para que você consiga encontrar as médias de mercado e do setor da atividade. Então, se, por exemplo, digamos que vocês estão começando agora, a empresa de vocês, aí vocês vão pegar duas empresas concorrentes e vocês vão comparar os resultados que elas conseguiram, tá? Porque, por exemplo, se essa empresa for uma empresa grande, você sabe
que ela é obrigada, por lei, a divulgar publicamente os resultados dela. Então, você vai ter acesso a esses resultados. Ah, professor, mas eu quero comparar com os, os resultados de uma empresa aqui da região. Como é que eu encontro esses resultados? Bom, você pode pedir para o seu contador, que o contador vai ter acesso, certo, aos balanços de todas as empresas. Então, esse acesso vai fornecer, por exemplo, você vai saber quanto é o quê? Toda empresa precisa declarar o balanço patrimonial dela. Então, você vai saber o quê? Quanto é o patrimônio líquido dela depois de 3 anos, depois de 2 anos. Você vai saber, você vai ter esse resultado. Então, aí você pode comparar com as empresas que você conhece do setor que você vai entrar, e com essa comparação, você vai conseguir encontrar um número, um valor, que você sabe que, bom, geralmente nesse mercado, as empresas conseguem esse valor. Então, esse é um meio de vocês identificarem, certo, o que é que aquele setor produz, vende, quais são os números que são apresentados, geralmente, tá? Alguns índices econômicos financeiros para análise, tá? A técnica mais comumente empregada na análise de demonstrações financeiras baseia-se na apuração de índices econômicos financeiros, que é isso que vai ser a aula de hoje. Nós vamos ver diversos índices econômicos financeiros, tá? Então, a gente tem indicadores para liquidez e atividade, para endividamento e estrutura, rentabilidade e análise e ações. Cada ponto desse, pessoal, é um mundo de coisa. Um mundo, um mundo, um mundo. A gente, na aula de hoje, a gente vai focar em quê? A gente vai focar em liquidez, tá? A gente vai focar em rentabilidade e a gente vai focar em endividamento, certo? O que é esse endividamento? Vou explicar mais na frente na aula, tá? A gente não vai analisar essa análise de ações, porque a análise de ações é para, se você quiser investir na bolsa de valores, se você quiser comprar ações, e não é o foco da nossa aula. A nossa aula é exatamente vocês entenderem o básico que as empresas precisam ter. Essa análise de ações é geralmente para você que quer comprar uma ação de uma empresa, ou para você que quer abrir a sua empresa para um capital aberto. E aí você tem que ter uma estrutura, você tem que ter todo o pré-requisito que geralmente só as empresas médias para grandes conseguem alcançar esses parâmetros. Então, eu quero trazer algo mais para a nossa realidade, para que a gente consiga utilizar na prática isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá. O primeiro, a gente vai focar nos indicadores de liquidez, certo, pessoal? O que são esses indicadores? Os indicadores de liquidez, eles visam medir a capacidade de pagamento, certo? No caso, a nossa folga financeira, quanto é o conforto financeiro da empresa, daquele negócio, a sua habilidade, que também pode ser traduzido em a sua habilidade de cumprir corretamente as obrigações passivas. Então, cumprir com as suas obrigações, com as contas, certo? Com as duplicatas, com os pagamentos de parcelas, tá? Então, uma restrição que esse tipo de indicador possui, certo? É que a posição da liquidez é estática. Então, aquele valor que você vai encontrar é o valor de hoje, não é o valor de amanhã, não é o valor de ontem, é o valor de hoje. Então, quando você encontra essa liquidez, elas não necessariamente elas vão refletir, certo? A magnitude e a época em que ocorreram diversas entradas e saídas circulantes. Por exemplo, se vocês utilizarem um indicador de liquidez agora, no ano da pandemia e também no ano passado, que foi também o ano da pandemia, certo? Vocês vão encontrar resultados muito menores de todas as empresas no mundo inteiro, certo? Resultados bem piores do que os últimos 2, 3, 4, 5 anos das empresas. Por quê? Porque a gente está numa situação atípica. Então, a época onde a gente está agora, certo? 2021 e também o ano inteiro de 2020, foi uma época de recessão econômica. Então, a economia no mundo inteiro, ela encolheu, ela diminuiu, tá? Então, consequentemente, as empresas possuem resultados piores, tá? De forma geral. Existem algumas empresas que sim melhoraram, mas são exceções. Mas você vai encontrar resultados piores se você comparar com outros anos, outros períodos, tá?
Então, quais são os principais índices de liquidez? Liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata e a geral, tá? Eu vou falar sobre cada uma delas agora. Na liquidez corrente, pessoal, um detalhe sobre essa aula. Todos os índices que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Eles têm uma fórmula matemática, que não é nada difícil, é só uma divisão, uma multiplicação, coisa básica, tá? É só você saber como você encontra esses valores, que isso tudo vai estar muito detalhado também no livro. Então, quem se interessar por algum deles, você vai encontrar exemplos e mais detalhes no livro. Se eu trouxesse para cá, a gente ia ficar até meia-noite dando aula, tá? E não é o objetivo aqui com vocês. Então, vamos lá. Como eu estava falando, na liquidez, certo? Corrente, a gente vai medir a relação existente entre o ativo circulante, então é aquele ativo que a gente possui, que vai servir, que vai influenciar a nossa produção, certo? Esse ativo circulante, ele é aquele ativo de curto prazo, né? No caso, a gente executa ele em menos de um ano, tá? Em até um ano, menos de um ano, como eu falei para vocês, e o passivo circulante. Ou seja, se vocês estiverem aqui, peraí, ainda que tá, a voz está trancando aqui. Nem começou a aula, a voz está falhando. Então, se vocês tiverem um resultado que seja R$ 1, vamos dizer aqui, ó, resumindo, né? Essa liquidez corrente, que é o ativo dividido pelo passivo, tá? A cada R$ 1 aplicado, certo? Em haveres e direitos circulantes, vai significar o quê? Que a empresa deve também a curto prazo. Então, com o valor da liquidez corrente, você vai ter, por exemplo, esse valor aqui, ó. Se a liquidez corrente for superior a 1, então se esse resultado dessa divisão aqui for maior do que 1, tal fato indica a existência de um capital circulante. Então, a empresa tem capital de giro. Se a empresa tem capital de giro, então o líquido dele é positivo. Então, a empresa consegue ter dinheiro para, como eu disse nas aulas passadas, dar a volta em todo o sistema, em todo o processo e ganhar dinheiro, tá? Se o valor da divisão for igual a 1, então pressupõe, certo, sua inexistência. Então, não existe capital de giro. A empresa não está ganhando dinheiro, tá? E se for menor do que 1, a existência de capital de giro líquido é negativo, então você está perdendo dinheiro. Então aqui é uma liquidez o quê? Que você vai mostrar agora, nesse exato momento, tá? Se você consegue bancar as suas contas. Resumindo, o que é a liquidez corrente? É se você consegue pagar as suas contas hoje, agora, nesse momento. Então, se você conseguir pagar suas contas agora, nesse momento, esse resultado aí vai dar maior do que 1, tá? Porque você consegue ter giro, o seu capital você está ganhando dinheiro com o giro de capital e você consegue pagar suas contas, suas obrigações agora, tá? Você tem dinheiro para pagar todas as suas obrigações agora. Já na liquidez seca, tá? Na seca, a gente tem a questão dos estoques, certo, pessoal? Os estoques, eles são classificados como itens circulantes, então, que são vendidos segundo a configuração deles, tá? A classificação deles, num curto prazo. Porém, eles geralmente não têm uma liquidez compatível. Então, eles são considerados como se você conseguisse vender eles em menos de um ano, mas nem sempre isso acontece. Então, a realização dessa operação, você vender, certo? Por exemplo, estoques, móveis, imóveis, essas coisas, na maioria das vezes, ela demora e é difícil. Então, você não consegue vender de forma tão rápida como você vende um produto, certo? Então, por quê? Porque tem que ter demanda, pode ser que o mercado não esteja comprando naquele momento, pode ser que um produto não tenha uma saída boa naquele mês, naquela época. Então, o estoque ele pode ficar retido na empresa, certo? O que isso vai levar a uma menor
a capacidade de liquidar as suas dívidas, de liquidar suas obrigações. Quando eu falo liquidar, pessoal, é você o quê? Pagar, tá? É você, de fato, assim, pagar as contas, pagar as obrigações, tá? Então, todos esses elementos dificultam o cálculo da liquidez seca. Aí a gente tem aqui a fórmula da liquidez seca, que ela é o ativo circulante menos os estoques, o valor que você vai ter em estoque, tá? Menos as despesas antecipadas, dividido pelo passivo circulante. Esse índice ele vai revelar o percentual das dívidas de curto prazo que podem ser resgatados, certo? Mediante o uso de ativos circulantes de maior liquidez. Então, para você equilibrar essa conta, você vai ter o quê? Que vender ativos circulantes de maior liquidez. O que é um ativo circulante de maior liquidez? O produto que você vende, tá? O produto que você vende no seu dia a dia, a venda que acontece todo dia na sua empresa, no seu negócio, serviço, tá? Produto, bem, serviço, tudo que você vender no seu dia a dia esse produto que você vai vender é o seu ativo de maior liquidez, é o ativo que vai te dar mais capacidade de você pagar suas contas, cumprir suas obrigações. Então, por exemplo, aqui, se o resultado desse índice aqui, certo, for igual a 1,10, então é maior do que 1, entende-se que para cada R$ 1 de dívidas circulante, então dívidas que você vai ter que pagar no curto prazo, tem que pagar agora, vai ter que pagar em menos de um ano, tá? A empresa mantém 1,10 de ativos monetários circulantes, principalmente caixa, aplicações financeiras e valores a receber. Então, se der 1,10, significa que toda vez que você pagar todas as suas contas, vai sobrar, certo? 1,10. Então, a sua liquidez seca naquele giro é essa, tá? Já na liquidez imediata, ela é determinada pela relação existente entre o que tem disponível, certo? Entre o que tem disponível, geralmente no caixa, tá? O dinheiro que você possui e o passivo circulante. Em outras palavras, ela vai representar, tá? Ela vai refletir a porcentagem das dívidas de curto prazo que pode ser saldada, no caso, pode ser paga, tá? Imediatamente pelas empresas por sua disponibilidade de caixa. Então, aqui, pessoal, essa liquidez imediata é o dinheiro que vocês vão ter em caixa agora, o dinheiro que vai ter guardado, que vocês vão ter agora, que vai ser capaz de vocês pagarem uma conta nesse exato momento. Então, é só contar o dinheiro que vocês vão ter em caixa para pagar as contas. Então, quando eu falo disponível aqui, ó, tá? Que é aqui, ó, o disponível. Esse disponível significa o quê? O dinheiro que você tem agora. Mais ou menos como se eu abrisse minha carteira agora, tivesse, sei lá, R$ 40 na minha carteira, aí a minha carteira diga, pronto, eu tenho R$ 40 para pagar minhas contas agora. É isso que esse índice indica, certo? Quanto dinheiro você possui no seu caixa que vai indicar um nível de liquidez. Então, quanto você consegue cumprir suas dívidas com o dinheiro que você tem em caixa agora, certo? Então, esse índice vai dizer isso. Esse é o melhor índice, pessoal, para aquelas empresas que precisam cumprir suas obrigações, pagar suas contas, suas obrigações com bancos, instituições financeiras, acionistas, enfim, quando a empresa tem que pagar os custos do dinheiro de terceiros, tá? Como eu expliquei para vocês na aula passada. Então, se a empresa tem esse dinheiro em caixa para pagar esses custos, ela vai ter uma liquidez imediata, certo? Muito alta, certo? Então, geralmente você vai ter isso aqui quando a empresa, o dinheiro que eu tenho para pagar as minhas obrigações é o dinheiro que eu vou ter em caixa, é o dinheiro que eu vou ter nesse momento. Então, esse é o índice mais adequado para essa situação. E, por último, o índice de liquidez geral. No índice de liquidez geral, ele vai tratar da saúde financeira de curto e de longo prazo da empresa, certo? Então, vai revelar para cada R$ 1 de dívidas totais, então, aqui é só pensando em dívidas, certo? Quanto a empresa registra de ativos de mesma maturidade. Então,
Se você tem uma dívida que você tem que pagar agora, qual é o tamanho do valor dos seus ativos? Então, é dinheiro em caixa, é venda de produtos, certo? Tudo que você vai ter agora nesse momento para que você consiga pagar essas dívidas. Você consegue equilibrar as contas? Certo? Aqui é pensando em todo o sistema da empresa. Então, aqui você vai pegar tudo que a empresa tem e tudo que a empresa tem que pagar e ver se ela consegue pagar todas as contas, se as contas ficam parecidas, certo? Para que indicar que a saúde financeira da empresa é boa. Então, a importância desse índice para análise da folga financeira pode ser prejudicada se os prazos dos ativos e passivos considerados em seu cálculo forem muito diferentes. Por exemplo, acontece muito nas empresas isso. A empresa ela vai fazer uma venda, um serviço aqui, vamos dizer aqui que o Anderson na empresa dele, ele conseguiu vender 3 serviços lá, tá? Anderson, desculpa, mas qual é o serviço? Eu sei que é de carro, mas eu esqueci o que é. Tu pode repetir? Estética automotiva, professor. Isso, A parte de estética. estética automotiva, entendeu? Pronto, vamos lá. Produtos de estética automotiva. Muito obrigado, Anderson. Vamos lá, eu vou dar um exemplo com a tua empresa, certo? Vamos dizer aqui que o Anderson vendeu os serviços de estética automotiva para mim, certo? Para o Leandro e para o Arlindo. Nós três, naquele mesmo dia, a gente adquiriu os serviços da empresa do Anderson. A gente estava com um carro mais ou menos, a gente chegou para o Anderson e falou assim, Anderson, dá um upgrade aí no nosso carrão aí. Aí o Anderson foi lá, ligou na hora. Só que nós três, a gente chegou pro Anderson, mas Anderson, vamos fazer um acordo camarada aqui, a gente que é amigo. Tu faz o serviço hoje, mas a gente paga só daqui a 30 dias. Aí o Anderson vai lá e fala, beleza, tranquilo, pode deixar. Então, o que é que vai acontecer? Eu, o Leandro, certo? E o Arlindo, a gente vai o quê? Pagar esse valor daqui a 30 dias. Só que o Anderson ele trabalha no regime de pagamento de salários semanal. Então, o Anderson, todo sábado, ele vai pagar os funcionários dele, certo? Em relação aos serviços que eles prestaram naquela semana. Então, digamos assim que os funcionários do Anderson ganham R$ 40 por serviço, tipo uma comissão, tá? Então, aí o Anderson vai ter que pagar os funcionários dele no sábado. Só que isso dá o quê? 7 dias no máximo, tá? 5 dias, 6 dias. E a gente só vai pagar daqui a 30 dias, certo? A depender da data que é o mês. Então, a gente tem uma diferença aí. A gente vai pagar, eu, o Leandro e o Arlindo, a gente vai pagar daqui a 30 dias, enquanto o Anderson tem que pagar os funcionários dele no final da semana. Então, essa discrepância de prazo, que geralmente acontece quando você vende um produto a prazo e tem uma conta para pagar à vista. Isso vai prejudicar a liquidez geral, porque os prazos não são parecidos, o capital de giro não fecha e você começa a ter pequenos buracos, onde você vai ter que tirar dinheiro de um lugar para pagar. Ah, mas daqui a 30 dias eu vou receber, não tem problema não. Mas no futuro, com o passar do tempo, esse prejuízo, esses buracos vão aumentando. Então, com esses buracos aumentando, vocês não vão conseguir, com o tempo, fechar, certo? A conta, a liquidez não vai ficar legal, certo? Exatamente, professor. Só pegando esse exemplo aí, Pode falar. foi o que eu fiz, né? Eu estava assim naquele processo de conseguir Clientes. criar a empresa, mas o objetivo não era só a questão de divulgar o trabalho e atrair clientes, mas era a compra de produtos, porque eu estava comprando de uma empresa que já revende produtos de uma marca, né, do estado de São Paulo e no estado de Rio Grande do Sul. E aí, o que é que eu fiz? Eu peguei o contato na internet e eu mesmo entrei em contato com a fábrica. Eu entrei em contato com o comercial. E aí eu negociei a forma de como eu poderia adquirir os produtos de uma forma que o preço que eu pudesse comprar pudesse ser um preço mais justo para que eu pudesse, de certa forma, ter como atrair mais cliente com
com essa venda, né? Com esse preço mais acessível. E aí foi o Uhum. que fiz. E graças a Deus eu consegui fechar com Fornecedores? dois fornecedores, né? De fornecedores, duas marcas muito importantes no ramo automotivo. E aí, Muito para bom. mim, agora, a dificuldade foi justamente comprar esses produtos, porque, como a empresa foi aberta recentemente, nova, Uhum. eles têm uma margem de compra, ou seja, você não pode comprar um valor pequeno, entendeu? Aham. Significativamente pequeno. É um exemplo, você tem que comprar um valor acima de R$ 2.000, por exemplo. Sim, E sim, eu sim. fiquei meio que doido para arrumar o dinheiro para Aham. poder comprar esses produtos. E aí eu não tinha em mãos esse dinheiro. Sim, sim. E aí eu fui fazer o quê? Empréstimos. Eu fui atrás de pessoas para tentar me ajudar para fazer esse pagamento, né? E Uhum. aí, graças a Deus que eu consegui efetuar essa primeira compra. E estou finalizando já a segunda compra com a venda dos primeiros produtos que eu comprei de uma marca só, É o giro, é o giro. entendeu? E aí eu tô já perto de conseguir fechar o negócio de uma nova compra que está nessa margem de R$ 2.000 também de produtos. Então, assim, Muito bom. é você entrar com a cara e a coragem, mas de certa forma você precisa ter esse capital aí de giro para você não sofrer tanto. Entendeu? Então, assim, com a venda de alguns produtos que eu estou tendo da primeira compra, eu não estou botando mais do meu bolso, eu estou tirando Aham. dali, Da daquela empresa, né? compra, exatamente, da empresa para reinvestir com mais produtos ainda, entendeu? Exatamente, Anderson. O caminho é esse, é você conseguir dar a volta em todo o processo e essa volta que você dá se transformar num resultado positivo para lá você ter capital de giro. Isso. Geralmente, pessoal, tem alguns bancos. Geralmente vocês podem pesquisar, vocês podem ir atrás, aí você tem que comparar taxas de juros, né? Que são empréstimos. Que é o quê? É um empréstimo para capital de giro. Ele tem uns valores mais baixos, certo? Porque geralmente as empresas precisam de um aporte inicial, precisam de um dinheiro inicial para que você consiga comprar um produto ou um estoque para daí depois começar a dar o giro, certo? Ser um giro positivo. Então, acontece muito isso, tá? Vamos lá, continuar aqui. Quem quiser participar ainda, fique à vontade, tá? Assim, só para fechar aqui da liquidez geral. A forma da liquidez geral, certo? Se é o ativo circulante mais aquilo que é realizável a longo prazo, certo? Dividido pelo passivo circulante mais o realizável a longo prazo. Então, vejam que aqui os prazos têm que ser parecidos. Esses dois aqui são de curto prazo e esses dois aqui são de longo prazo. Então, se os prazos forem parecidos aqui, ótimo, certo? Se o prazo dessa parte aqui de baixo for maior, certo? Do que os prazos dessa parte de cima, melhor ainda. Quer dizer que você vai ter mais dinheiro por mais tempo e você vai demorar mais tempo para você pagar as suas contas. Por exemplo, é como se eu tivesse a receber esse dinheiro agora e eu já posso pagar a minha primeira compra. Só que a minha primeira compra é só para daqui a 60 dias. Então, o que é que eu vou fazer? Vou dar o giro com aquele dinheiro todo para ganhar mais dinheiro, para conseguir já pagar a primeira e a segunda parcela, que já não é nem daqui a 60 dias, é daqui a 90 dias. Então, é você dar um giro. Então, se é para ter uma diferença de prazo, é melhor que essa parte de baixo, que é a parte do passivo, que é a parte das suas contas, das obrigações, tá? Da empresa, elas têm um prazo maior do que o ativo aqui, certo? Os próximos indicadores que a gente vai ver agora são os indicadores de atividade, certo? Esses indicadores aqui de atividade, eles visam a mensuração, então é medir, certo? As diversas durações de um ciclo operacional. Então aqui ele vai falar um pouco exatamente sobre esse ciclo, sobre esse tempo que o Anderson estava falando aí, que eu também falei aqui agora, tá? Ao qual envolve todas as fases operacionais típicas de uma empresa, que vão desde a aquisição de insumos básicos, então matéria-prima, por exemplo, certo? Produtos que você precisa para trabalhar na empresa, ou mercadorias até o recebimento das vendas realizadas. Então, vamos lá. O primeiro índice de atividade é o prazo médio de estocagem, então aqui a gente vai falar de estoque,
Aqui a gente fala, a sigla desse índice é o PME. No PME, ele vai indicar o tempo médio necessário para que complete a renovação. Isso aqui é exatamente o que eu estou falando. Pronto, falando não. É o que o Anderson citou no exemplo dele. Esse é o índice para fazer o que o Anderson estava falando agora, tá? Você vai calcular esse índice que é com essa fórmula aqui, certo? Prazo médio de estocagem, que é o estoque médio, o valor que você possui agora de estoque médio, dividido pelo custo, certo, do produto vendido. Então, você vender um produto a R$ 20, mas o custo para você fazer ele produzir aquele serviço, ou aquele produto, ou aquele bem, certo? Ele é, sei lá, o custo é de R$ 13. Então, você tem R$ 7 de lucro. O valor que você bota aqui é só os R$ 13 de custo. Você não bota o seu lucro, você não bota o valor de venda. Você bota o valor do custo do produto vendido, certo? Que você vai dividir esse valor aqui, certo? Com o estoque que você possui agora, tá? Então, na fórmula, você vai usar 360 aqui multiplicado por 360 para você conseguir o resultado da divisão do estoque médio pelo custo do produto vendido, certo? Por dia. Então, esse 360 aqui é, por exemplo, o ano vai ter 365 dias. Só que quando a gente vai fazer em cálculo matemático, a gente faz com 360. É assim que a gente converte os valores para dia, tá? Então, se você quiser em dias, você vai multiplicar por 360. Se você quiser saber esse prazo médio, certo? Para você vender todo o seu estoque, ganhar dinheiro e aí pagar todos os seus custos do estoque, certo? Que é o famoso dar o giro no estoque, você vender tudo que você comprou, pagar todas as suas contas e ainda ganhar dinheiro, tá? Você vai, se você quiser saber o valor por mês, você em vez de 360, você vai multiplicar por 12, tá? Então, se quiser saber a estoque médio, o valor médio, o prazo médio, em dias, você bota 360. Se você quiser saber por mês, você bota 12, porque são 12 meses, tá? Então, pessoal, outra coisa. Tem outra fórmula que não é só do prazo médio de estocagem, não é só do PME. Para todos, certo? Os índices, todos os índices de atividade, que é dessa parte aqui que eu estou falando, tá? Certo? Os indicadores de atividades, todos eles podem ser convertidos em giros. Como assim? Aqui a gente vai ter o giro do estoque, certo? Porque esse índice é para estoque. Então, você vai pegar o quê? O valor que você quer o giro de estoque em dias. Então, 360 dividido pelo valor que você encontrou no índice do PME, tá? Só que essa conta aqui, ela sempre vai mudar, ela sempre vai servir para todos os índices de atividade, certo? Esqueça os de liquidez e os outros que eu vou falar depois. Só os índices de atividade, você pode usar essa fórmula aqui para você saber quanto é o giro dos, certo? Índices que você vai ter, que você vai calcular. Então, no caso do estoque, você vai usar o PME aqui, vai pegar 360 que você quer saber o giro de estoque por dia. Então, quantos dias eu preciso de vendas para pagar todos os meus custos do estoque? Ah, eu vou precisar de 13 dias num mês para pagar só meus custos. Os outros 17 dias, ou no caso, como a gente conta acho que é 24 dias, né, na semana. Então, os outros 11 dias você vai ter só lucro. Tá? Então é só lucro. Então lembre-se que vocês podem usar essa fórmula aqui para saber o giro em todos esses índices. Por exemplo, aqui também. O prazo médio, certo? Esse outro índice. O prazo médio de pagamento a fornecedores. Não, para você pagar os fornecedores. Que também entra no exemplo do Anderson. Tá? A gente vai, o PMF aqui, o PMPF, ele vai revelar o tempo médio que a empresa tarda, então quanto tempo a empresa demora, tá, para pagar as suas dívidas de fornecedores. Então, o Anderson comprou material para ele utilizar nos serviços dele, e aí para utilizar esses serviços, ele tem que pagar esses fornecedores. Para ele pagar esses fornecedores, ele precisa de quanto tempo? Certo? Ele precisa de 5 dias, ele precisa de 2 semanas, ele precisa de 12 dias, tá?
Então, geralmente, esse prazo, esse tempo aqui, esse prazo, ele é expresso ou em meses ou em dias. Porque você não vai fazer um cálculo por ano. Quantos anos eu demoro para pagar meu fornecedor? Porque se você fizer isso, a empresa vai estar muito ruim financeiramente. Porque qual é o fornecedor que vai esperar mais de um ano para receber o valor da venda que ele fez para você? Certo? Então, aqui também, a gente... Alguém quer falar? Não, Não? professor, em relação ao prazo, né? Em relação ao prazo que foi firmado, né? Eles me deram assim uma semana, né? Eu falei para ele que entrei em contato uma semana e na outra semana foi que eu consegui honrar com o pagamento da nota fiscal. Mas Uhum. eu, de certa forma, como uma pessoa praticamente assim aprendiz no ramo, né? Eu disse, o que é que vocês podem também me assegurar? O que é que vocês podem me dar de que eu, assim, tipo, brinde, alguma coisa assim, porque é praticamente uma compra à vista, né? Então Sim, eu, de certa sim. forma, briguei com eles, assim, pela questão de preços, do preço também, consegui Uhum. abatimentos em alguns valores lá, de algumas mercadorias, e o frete grátis. Frete Muito bom. grátis. Entendeu? Se eu ficasse calado, eu acho que eu ia pagar mais que absurdo. Mas aí Com a gente certeza. também tem que saber negociar, tem que saber, né? Como cliente, você tem que saber brigar também por benefícios para você não sair tanto no prejuízo. Demais, João. Demais. Então, exatamente. Por exemplo, Anderson, seguindo a sua fala aqui, o prazo do fornecedor é diferente do prazo que você vai ter para pagar o fornecedor. Por exemplo, professor, o fornecedor me deu um prazo de uma semana. Certo, esse é o prazo do fornecedor. O seu prazo que você vai conseguir com as suas atividades pagar o fornecedor é outro. Então, por exemplo, digamos que você, Anderson, fez o cálculo aqui, certo? Usou o PMPF, tá? Para calcular quanto tempo você precisa nas suas vendas, no seu trabalho, para pagar o fornecedor. Aí você descobriu no seu cálculo que você precisa de 10 dias. Aí você tenta negociar. Eles fizeram só uma semana e você precisa de aproximadamente duas. Aí você fala: olha, para eu dar o giro e eu conseguir pagar vocês, eu preciso de um tempo maior. Aí de dois, um, ou você vai fazer algum investimento para que você consiga diminuir esse prazo para você pagar os fornecedores, ou você vai negociar o prazo com os fornecedores para que você consiga ou igualar o seu prazo de pagamento a eles, ou que fique muito próximo. Tipo assim, o fornecedor não aceita pagar em 2 semanas, mas ele aceita pagar, sei lá, em, em 9 dias, em 8 dias, certo? Então já é uma coisa mais próxima para você. Mas o que acontece muito, Anderson? Quando você vai trabalhar com esses prazos, geralmente é muito poder de compra. Quanto mais tempo e quanto maior são as compras que você faz nele, maior é seu poder de negociação. Consequentemente, você consegue negociar prazos melhores. Com o tempo, vai acontecendo. Com o tempo, as coisas vão crescendo, melhorando e você vai conseguindo essas ampliações de benefício, tá? Mas, Inclusive, professor, diga. só cortando aí, é, já ligaram, já ligaram, né? Preocupados, né? A questão do se o produto tinha chegado, já ligaram, já preocupado com, assim, em nos fornecer mais produtos, entendeu? E falar assim, um exemplo, e aí, como é que tá as vendagens, né? Sempre preocupado nesse sentido. Não, tá tranquilo, estamos vendendo bem, os produtos são muito bons, né? São produtos de alta qualidade, são produtos muito bons, realmente são produtos muito bons. Os clientes não têm assim, reclamado, os clientes, muito pelo contrário, têm dado elogio e até demais do produto. Né? Isso Uhum. para mim é bom, né? Porque de certa forma eu estou tendo uma divulgação, um poder de divulgação pelos próprios clientes, né? Que Boca a estão me boca. procurando, né? Boca a boca, né? E a divulgação no Instagram. Então, isso tudo está me ajudando também, né? Porque se fosse um produto de má qualidade, o cliente ia reclamar. Mas como é de boa qualidade, eu estou percebendo que está tendo uma aceitação no mercado aqui na minha região. Então, Muito para bom, mim, muito bom. isso é muito importante. E o fornecedor, ele já entrou em contato, né? Já
prevendo, com certeza, uma próxima compra, né? Porque todo fornecedor ele tem esse intuito, né? Esse interesse, né? De que se o seu, Exatamente. ele conhece o seu produto, sabe que o seu produto é de alta qualidade, então o intuito dele é ligar para os clientes, né? Para os pequenos fornecedores dele, os clientes, né? Para que eles saibam como é que está sendo a vendagem, como é que está sendo a aceitação no mercado. E aí já perguntam, né? Eu sei que muito em breve você fará uma nova compra conosco, tal, entendeu? Então sempre há Isso. esse jogo de cintura desses fornecedores. É, exatamente. Então, só para encerrar aqui esse índice do PMPF, tá? O custo de oportunidade para decisões de compra é geralmente definido pela taxa de juros da melhor aplicação financeira. Então, por exemplo, se você precisa, como eu falei aqui, você precisa de um empréstimo, de um financiamento para você alavancar suas operações, para você conseguir um prazo menor, certo? Para você pagar seus clientes, seus fornecedores de forma mais rápida, ou você conseguir, certo? Ter a possibilidade de pagar eles de forma mais rápida, com menos tempo, você pode o quê? Utilizar essa questão do custo de oportunidade, tá? Então, no caso de compras à vista versus compras a prazo. O que é mais benéfico para mim? É eu comprar à vista e pagar menos, ou eu pagar mais, mas demorar para pagar, certo? Então, assim, se eu comprar a prazo, eu não vou ter um desconto à vista, mas eu vou demorar mais tempo para ter que pagar aquela fatura, aquela conta, aquele valor. Então, você tem que ver aí o que é melhor para você. Se é pagar agora e pagar menos, ou pagar depois e pagar um pouco mais, tá? Tem que fazer esse cálculo. Então, lembrando aqui, certo? O prazo médio de pagamento de fornecedores, você vai pegar contas a pagar a fornecedores, que aí você vai saber quanto de dinheiro você vai ter no mês, certo? Naquele período que você definiu, mês, dia, semana, tá? Para você pagar seus fornecedores, quais são suas obrigações naquele tempo que você estabeleceu, dividido pelas compras anuais a prazo. Então, você tem compras durante o ano todo que você faz a prazo, aí você vai ver qual é a que é mais benéfica. E você multiplica aqui por 360, de novo, se você quiser o valor em dias. Se você quiser o valor em meses, você multiplica por 12. E como eu falei para vocês aqui, ó, voltando aqui, nessa forma do giro de estoque, você também, para dar o giro certo, nesse pagamento a fornecedores, você vai pegar 360, certo? Dividido por esse valor aqui, para você ver o giro, certo? Do prazo de pagamento do fornecedor. Porque aí você vai ver com o giro que está dando. Meu prazo está aumentando, está diminuindo, está ficando igual? Tá? Então é importante que vocês podem usar aquela forma do giro, tá? Que é essa daqui que eu mostrei para vocês, para qualquer um desses índices aqui. Seguindo aqui, a gente vai ter o próximo índice, que é o prazo médio de cobrança. No prazo médio de cobrança, pessoal, a gente vai chamar de PMC, ele vai revelar o tempo médio de que a empresa dispõe para receber as suas vendas. Então, aqui quanto tempo demora para que eu consiga receber o dinheiro das vendas que eu realizei, tá? Então, aqui é bom ressaltar que a empresa ela deve abreviar, sempre que possível, o prazo de recebimento das suas vendas. Então, quanto menos tempo demorar para a empresa receber o dinheiro sobre suas vendas, melhor, tá? Com isso, pode manter recursos disponíveis, fluxo de caixa, dinheiro em caixa, você pode ter dinheiro para reinvestimentos, tá? Para outras aplicações mais rentáveis por prazos maiores. Por exemplo, se você consegue receber seu dinheiro rápido, você consegue pegar aquele dinheiro e aplicar em algum tipo de investimento que vai alavancar suas vendas, pode alavancar seu desempenho, alavancar sua produtividade, para daí você conseguir, certo? Pagar suas contas, suas obrigações de forma mais rápida ou ganhar mais dinheiro para você ter uma folga financeira maior, tá? Então, para você pegar esse valor do prazo médio de cobrança, né, que é o dinheiro que você vai ter agora, o prazo que vai demorar para você ter esse dinheiro disponível agora, você vai pegar os valores a receber de vendas a prazo, então você vai pegar as vendas a prazo, certo? Que você vai ter que receber ainda a média desses valores no mês ou em dias, dependendo do que vocês queiram definir, certo?
e vocês vão dividir com os valores anuais das compras a prazo, das vendas a prazo. Então, as vendas a prazo, o valor anual é esse. Aí, beleza. Aí você vai pegar, certo? E vai dividir por esse número e vai multiplicar de novo por 360. Se você quiser esse prazo aqui em dias, ou você vai multiplicar por 12, se você quiser esse prazo aqui em meses, tá? E agora, pessoal, a gente vai para outro tipo ou outros tipos de indicadores, que são os indicadores de endividamento e os indicadores de estrutura. Hein, professor? Diga, Leandro. Inclusive, já existem programas, né, que já nos dá tudo isso aí em forma de relatório. Na verdade, para facilitar a nossa vida. Inclusive, para quem utiliza, tem um módulo de estoque, que tem um relatório chamado razão do estoque. E ele dá todas essas informações que o senhor falou aí. Isso. O importante vocês entenderem que esses índices não é nem vocês fazerem na mão. Vocês podem fazer também na mão. O importante é vocês entenderem esses índices, é vocês conhecerem eles, identificar qual é o melhor índice, porque cada índice desse mede uma coisa diferente. Então, vocês escolhem o índice que mais vocês precisam, que mais se adequa à situação de vocês, e ver qual é o resultado que ele vai trazer e como é que vocês vão interpretar aquele dado daquele índice para utilizar a favor de vocês. Exatamente, é isso mesmo. Pronto, vamos lá. Então, seguindo aqui, nesses novos indicadores, os de endividamento e estrutura, esses indicadores vão ser utilizados basicamente para quê? Para aferir a composição, verificar, certo? Verificar, pessoal, a composição das fontes passivas de recursos de uma empresa. Então, você vai identificar como a palavra é essa, como é que a empresa pode utilizar a melhor forma de composição de capital. Então, será se é bom eu investir só dinheiro próprio? Eu vou pegar só dinheiro do meu bolso para investir na empresa? Ou eu vou ganhar mais dinheiro se eu utilizar 60% do meu dinheiro e 40% de dinheiro de terceiros, empréstimos, financiamento, acionista, o que vai dar uma rentabilidade maior? Existem modelos de negócios, pessoal, que 100% do valor de terceiro, então, se você utilizar 100% de um dinheiro que não é seu, certo? Vai te dar muito mais retorno do que você utilizar aquele dinheiro que é seu. Tá? Então, você vai estudar com esses indicadores que eu vou dizer agora, com esses índices, como é a melhor estrutura, ou qual é a melhor estrutura que funciona para cada negócio, para cada um de vocês. Então, esses indicadores eles vão fornecer elementos para avaliar o grau de comprometimento financeiro de uma empresa perante seus credores, então, perante as pessoas que você deve obrigações, você tem que pagar, certo? E sua capacidade de cumprir os compromissos financeiros de longo prazo. Então, se com esses indicadores você conseguir, certo, bons números, quer dizer que você vai ter comprometimento com aquelas obrigações que você possui. Quanto maior o comprometimento, maior a credibilidade. Quanto maior a credibilidade, melhor a relação, certo? De você negociar prazos melhores, conseguir preços melhores com o fornecedor, certo? Então, vamos lá. O primeiro índice aqui, o primeiro indicador, é a relação de capital de terceiros, certo? Versus o capital próprio. Então, esse índice aqui que a gente vai chamar de relação capital terceiros, tá aqui, ó, capital próprio, tá? A gente vai ter, ele vai revelar o nível de endividamento da empresa em relação ao seu financiamento por meio de recursos próprios. Então, quanto a empresa utiliza de recursos de terceiros? Qual a porcentagem que ela utiliza? Tá? Então, assim, esse índice aqui, por exemplo, se ele for de menos do que 1, no caso aqui 0,7, tá? 0,70, vai indicar que para cada R$ 1 de recurso próprio investidos na empresa,
foram captados, então foram pegos, certo? Foram conquistados 70 centavos, certo? De capital de terceiros, de dívidas, de passivos. Então, aqui pode parecer assim, professor, quer dizer que a cada R$ 1 que tem na empresa, 70 centavos é de dívida? Não. Significa que a cada R$ 1, 70 centavos ele é de capital que não é seu, é um capital que você está utilizando de outra pessoa, de outro banco, de outra instituição financeira. Então, você está, nesse exemplo aqui, certo? A gente então tem uma divisão de uma composição de recursos da empresa, sendo 70% de capital de terceiro e 30% de capital próprio, tá? Então, aqui, para você chegar a esses resultados, você vai pegar o exigível total, que é o passivo circulante, mais o exigível a longo prazo. Então, você vai pegar o que você tem que pagar agora, quais são suas obrigações agora, mais o que é que você tem que pagar a longo prazo, certo? No caso, é mais de um ano. E quanto é o seu patrimônio líquido. Você vai dividir pelo seu patrimônio líquido. Essa divisão aqui vai dar a relação de quanto por cento é o seu capital próprio e quantos por cento é o capital de terceiros. Porque, pessoal, assim, quando a gente começa um negócio, muitas vezes a gente pode ver assim, professor, mas eu sei quanto é, eu não preciso do cálculo, porque eu tenho 100 mil investido na minha empresa, e aí desses 100 mil, 40 mil é do banco e 60 mil é meu, certo? Mas isso é no primeiro mês, isso é na primeira semana. Com o tempo, esse valor vai mudando, por que é que ele vai mudando? Porque ele vai crescendo, ele vai diminuindo, e pode crescer muito mais. Por exemplo, você pode estar pagando um juro muito alto no seu empréstimo, que cada vez mais aquele dinheiro vai perdendo valor, e você vai ter que estar o quê? Injetando direto na sua empresa capital próprio. Então, quando passar, por exemplo, assim, de 3 meses, você pode ter uma composição, certo? Do capital da empresa, de 80% de capital próprio e 20% de capital de terceiro. Por quê? Porque você não está conseguindo uma rentabilidade maior com esse capital de terceiros. Você não está conseguindo ganhar dinheiro com os empréstimos que você fez. E aí você precisa injetar dinheiro na empresa, colocar dinheiro seu, certo? Capital próprio na empresa para você conseguir manter ela sustentável. E isso, com o tempo, vai transformar o quê? O capital de terceiro vai baixar até chegar quase zero, e o capital próprio vai aumentar a chegar perto de quase 100%, tá? Então, você tem que fazer esse cálculo para você ver de tempos em tempos como é que está a composição do seu capital. Já no índice aqui de relação de capital de terceiros, certo? Versus o ativo total, a gente vai medir a porcentagem dos recursos totais da empresa que se encontram financiada por capital de terceiros. Então, por exemplo, quando a gente vai ter recursos ativos, certo? Então, tudo aquilo que vai levar a gente a produzir na empresa. Quanto de capital de terceiro vai ter em todos os nossos ativos? Juntando tudo aquilo que a gente possui na empresa, que leva a gente a produzir, quanto vai ter de capital de terceiro investido ali? Então, esse índice vai te responder essa pergunta, certo? Eu com o empréstimo que eu fiz no banco, eu abri ações no mercado, e aí com essas ações que eu abri no mercado, eu consegui, sei lá, 15 mil reais. Aí eu peguei todos esses 15 mil reais e comprei máquinas, comprei equipamentos, comprei mesas, comprei computadores, e tudo isso vai ajudar a minha empresa a conseguir vender mais o meu produto, vender mais os meus serviços, certo? Então, você vai saber qual é a porcentagem desse valor que você vai ter investido no seu ativo, certo? Então, para cada R$ 1 de recurso investido pela empresa em seus ativos, quanto provém de fontes de financiamentos não próprias? Então, a cada R$ 1, 80 centavos é de capital de terceiro. Eu peguei um capital de terceiro, um investimento, eu peguei um financiamento, investimento não, desculpa, pessoal, investimento é próprio. Eu peguei
empréstimos, eu peguei financiamentos, era essa palavra que eu estava querendo dizer, e eu investi no meu ativo para poder produzir mais. Então, para você chegar nesse valor, você vai o quê? Pegar o exigível total, que é o passivo circulante, então todas aquelas contas que você tem para pagar agora, mais, certo? Exatamente como foi o índice passado, certo? A relação de capital de terceiros com capital próprio, tá? Você vai ter a relação de, certo? Desculpa, ativo total com o de capital de terceiros, aqui esse P significa capital de terceiros, e você vai pegar esse exigível total e dividir pelo seu ativo total. Então, você vai pegar tudo que você tem que pagar, todos os compromissos que você tem que pagar, e vai dividir com tudo aquilo que você possui na empresa que te ajuda a produzir. O resultado dessa divisão, você vai ter, certo, uma porcentagem para descobrir quanto de capital de terceiro você tem investido no seu ativo. Para você ver se você está tirando mais dinheiro do seu bolso para investir na empresa ou se você está usando mais dinheiro de financiamento. Para você ver o que é mais benéfico para você, tá? No próximo índice, a gente vai ter a imobilização de recursos permanentes, o IRP, tá? Ele vai fazer o quê, pessoal? Ele vai revelar a porcentagem do passivo permanente de uma empresa que se encontra imobilizada, então, aplicado em ativos permanentes. O que são ativos permanentes? Eu falei na aula passada. São todos aqueles ativos que você demora, certo, a vender ou a conseguir dinheiro. Por exemplo, eu trabalho com um serviço, certo? Eu trabalho com o Anderson, com um serviço, certo? De estética automotiva. Essa estética automotiva, eu vou precisar comprar mesas para atender meus clientes, para montar um mini escritório. E aí, aquelas mesas vão ser parte do meu ativo, vão ser imóveis que eu criei, que eu adquiri para conseguir vender mais o serviço, certo? Que o Anderson estava propondo aí, de estética automotiva. Então, esse ativo, ele é difícil de eu vender. Não é o que eu vendo, não é o que eu faço. Ele vai ter um valor no meu ativo? Vai, porque ele vai me ajudar a vender. Mas, se eu for vender ele, vender a mesa, vender móveis do escritório, vai demorar mais para eu vender. Então, ele é um ativo permanente, porque ou ele não é vendido, mas ele tem um valor para a empresa, ou ele é vendido depois de muito tempo. Então, no exemplo aqui, se a empresa apresentar um resultado superior a 1, certo? Que 1 significa 100%, tá? Indica que os recursos permanentes da empresa não são suficientes para financiarem suas aplicações permanentes. Então, você precisa de um valor, certo? Que seja menor do que 1, para que daí você consiga financiar as suas aplicações permanentes. Porque se você tiver um valor de 100%, quer dizer que todo o seu valor está indo para um ativo que não te traz retorno imediato. O ativo permanente ele vai te trazer retorno sim, mas ele não vai te trazer retorno agora. Ele vai trazer retorno com meses, com anos, certo? Porque é aí que você vai conseguir vender ele, é aí que você vai conseguir, com a utilização dele, fazer você ganhar dinheiro, você dá um giro positivo, certo? Então, esse valor aqui, eles são utilizados na situação onde fundos provenientes do passivo circulante, eles existem. Então, se o índice do RP for inferior a 1, indica existência de folga financeira. Então, vocês possuem dinheiro na empresa de vocês, no negócio de vocês, para que vocês consigam pagar seus compromissos. E como é que vocês chegam a esse resultado aqui? Para você conseguir o valor do IRP, você vai pegar o ativo permanente, então todo o valor que você vai ter permanente, tá? Então, expliquei agora o que é um ativo permanente, vai pegar toda a soma dele e vai dividir por todo o exigível, todos os compromissos que vocês vão ter a longo prazo, pagar em mais de um ano, certo? Mais o patrimônio líquido, que vocês vão conseguir fazer no balanço patrimonial que eu expliquei na aula passada. E agora a gente vai para os indicadores de rentabilidade, certo, pessoal? Nos indicadores de rentabilidade, a gente vai ter
os indicadores que têm por objetivo o quê? Avaliar os resultados, certo? Que são auferidos, conferidos, certo? Por uma empresa em relação a determinados parâmetros. Então, eu vou trazer alguns parâmetros aqui para vocês e vou dizer como é que esses resultados são verificados. Então, segundo esse parâmetro aqui, segundo esse setor aqui, essas informações, como é que a empresa está, como é que está a rentabilidade da empresa, certo? Então, vamos lá. O primeiro indicador é o ROA, que é o retorno sobre ativo. É porque esse ROA aqui é em inglês, tá, pessoal? Então, todas as siglas vão ser em inglês, então vai ser diferente aqui do retorno sobre o ativo. Então, no ROA, você vai ter uma taxa de retorno gerada pelas aplicações realizadas por uma empresa em seus ativos. Então, você vai interpretar esse resultado como o custo financeiro máximo que uma empresa poderia incorrer, certo? Poderia sofrer em suas captações de fundo. Então, qual é o custo máximo que uma empresa consegue aguentar para conseguir manter seus ativos, para conseguir manter sua empresa rentável, para conseguir lucro, rentabilidade, certo? Então, para você calcular esse retorno sobre os ativos, você vai pegar lucro operacional, que esse lucro aqui vai tirar, certo? O imposto de renda, que é líquido do imposto de renda, então já é aquele valor sem imposto de renda, tá? E vai dividir ele pelo ativo total médio. Então, vai pegar o lucro que você teve com seus negócios e vai dividir ele por tudo aquilo que você possui para gerar esse lucro. Então, o resultado dessa divisão, você vai conseguir encontrar quanto de rentabilidade seu negócio está gerando. Quanto de rentabilidades todos os seus ativos geram para a sua empresa, tá? O segundo índice aqui a gente vai ter é o retorno sobre o investimento, o ROI. Aí a gente aqui tem uma boa discussão aqui. Eu gosto de chamar de ROI com I, esse índice. Por quê? Porque tem um ROI com I e ROI com E, tá? Então, o retorno sobre o investimento, o ROI com E, a gente vai ver no próximo slide. O retorno sobre o investimento, pessoal, o ROI com I, ele é uma alternativa, certo? Porque todos eles são aqui. Todos esses índices que eu estou dizendo, você vai escolher. Eu quero escolher esse ou esse. Todos eles vão trazer resultados diferentes, porque eles vão medir em locais diferentes do negócio, tá? Então, o ROI com I, ele vai calcular o retorno produzido, certo? Pelo total dos recursos aplicados por acionistas e credores nos negócios. Então, aqui é um investimento que o dinheiro de terceiros, o dinheiro que não é seu, vai ocasionar. Então, quanto aquele dinheiro que são de outras pessoas vai trazer de rentabilidade, certo? Então, o investimento, ele é equivalente aos recursos deliberadamente, certo? Levantados pela empresa e aplicados em seus negócios. Então, quanto de dinheiro o negócio vai gerar, quanto de rentabilidade aquele dinheiro de terceiros vai gerar, certo? Então, como é que você consegue esse valor, essa porcentagem? Você vai pegar o lucro operacional com imposto de renda e vai dividir pelo investimento médio. O investimento, que é o quê? O dinheiro que você conseguiu de fontes terceiras. Então, banco, acionistas, debêntures, tudo isso que você conseguiu, o dinheiro que você conseguir para você investir na sua empresa, você vai saber quanto daquele dinheiro gera de rentabilidade, tá? Agora a gente vai para o retorno sobre o patrimônio líquido, que é o ROI com E, tá? O ROI com E, ele vai mensurar, ele vai medir, certo? O retorno dos recursos aplicados na empresa por seus proprietários. Então, enquanto o ROI com I vai medir a rentabilidade do dinheiro de terceiros, certo? Dinheiro de outras pessoas que não é o seu. O ROI com E, ele vai medir, certo? A rentabilidade com o dinheiro próprio, com o seu dinheiro dentro da empresa, certo?
Então, dos proprietários aqui, eu falei acionistas, eu trouxe acionistas porque quando a empresa é de capital aberto, então os acionistas eles são donos da empresa, porque eles possuem pedaços da empresa, certo? Então, no ROI com para cada R$ 1 de recursos próprios, nesse cálculo aqui, certo? De recursos próprios investidos na empresa, quanto os proprietários conseguem, certo? De retorno. Então, aqui, esse índice é básico, é para descobrir quantos por cento o patrimônio, desculpa, o patrimônio não, o capital próprio rende para os seus proprietários. Então, como é que vocês vão conseguir calcular o ROI com E? Você vai pegar o lucro líquido, então todo o lucro que aquela empresa conseguiu, tirando todos os impostos e custos e despesas, certo? Que a empresa pode ter. Então, vai pegar o lucro líquido e vai dividir pelo patrimônio líquido que a empresa possui. Então, se o lucro líquido for maior, certo, do que o patrimônio líquido, então o retorno sobre o investimento, o retorno sobre o patrimônio líquido é maior. Então, quanto maior for o número, então se o número for maior do que 1, o retorno é ótimo. Se o retorno for menor do que 1, quer dizer que o retorno é baixo. Você está perdendo rentabilidade, tá? E é isso, pessoal. Acabou a aula. Eu tentei ser rápido aqui, eu consegui terminar a aula um pouco mais rápido. Eu vou fazer a chamada rapidinho aqui e aí eu vou liberar a prova para vocês, para que vocês façam a prova. Amanhã eu vou trazer alguns recados para vocês sobre a próxima atividade, certo? Mas eu não vou falar agora, porque eu quero deixar vocês livres agora para fazerem a prova. Lembrando que a prova é pesquisada, eu não posso tirar dúvida exatamente porque a prova é pesquisada, certo, pessoal? Então, deixa eu só fazer aqui a chamada, que é Alexandre. Pronto. Anderson Clayton. Presente, professor. Pronto. O Anderson Leandro não vem, né? Que eu não vou nem perguntar. Ele não pode participar. O Anderson já falou. Arlindo. Pronto, Arlindo. O Breno. O Breno não veio, né? O Breno tá aí, não, né? Vamos lá. Deixa eu primeiro parar essa gravação, que senão vai ficar muito grande para vocês.